Oi, gente, eu vou explicar agora a matéria da parte da Grécia, Grécia Antiga. Eu não deixei no outro vídeo porque senão ia ficar muito grande, enfim. Vou ser bem rápida aqui na introduçãozinha. De novo, não sou professora, se eu falar alguma coisa errada, gente, passa pano, tá? Porque eu não sou formada em História, não. Mas enfim, vamos pro conteúdo. Aqui na parte de Grécia, eu vou passar bem rápido pelos períodos. Período pré-homérico, homérico e arcaico, porque o professor passou rápido, então acredito que ele não vai cobrar a fundo, vou falar o que ele passou aqui em aula mesmo. Aí depois a gente vai ver as duas cidades-estado, Esparta e Atenas, porque elas são mais importantes mesmo, são as duas importantes de Grécia. O que mais quer falar? Na parte de Atenas, eu vou dar uma parte a mais do que ele deu na sala, por dois motivos. Ele não terminou o conteúdo da prova e também para finalizar, assim, de uma vez Atenas, né? Pra ter aquele sentimento de conclusão, de não ficar uma coisa meio que cortada no meio. Então, e também porque a aula dele, gente, é só amanhã. E eu não ia ter tempo de assistir a aula dele, ver até onde ele vai realmente cobrar a parte de Atenas, pra gravar o vídeo, porque aí eu não tenho tempo, tá? Porque eu sou uma pessoa muito apressada, eu faço muitas coisas, tá? Então me respeitem. Então eu vou gravar aqui direto tudo mesmo em Atenas, mas eu vou resumir Atenas, tá? A gente não vou falar, tudo de Atenas. É só pra ter certinho assim, e aí quando a gente assistir a aula dele amanhã, a gente vê, então é só até esse ponto é mais importante. Vamos lá. A Grécia Antiga, na parte da Grécia Antiga, a gente entra em Antiguidade Ocidental. Antes a gente estava vendo Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia, que eu falei no outro vídeo. Aqui já é o Ocidental, que é a Grécia. Aqui na Antiguidade Ocidental a gente também tem outro império muito importante, que é o Império Romano, só que agora a gente não vai estudar ele, que isso daí é só para conteúdo para a próxima prova. Importantíssimo. A Grécia ela se localiza na Península Balcânica, que fica ali na Europa. Eu vou deixar o mapa aí para vocês. O solo deles é árido e pedregoso e o relevo acidentado. Esse solo árido e pedregoso é muito importante, porque esse pedregoso era que tinha muitas pedras e tudo mais, então dificultava muito a agricultura. Então naquela região, a agricultura, assim, tinha como ser feita em algumas áreas nem tinha como, mas até que tinha como ser feita, só que não era a base total ali da Grécia, porque em muitos lugares não se tinha como produzir agricultura. Então a Grécia, diferente de outros impérios, por exemplo, tinha outras formas de se manter. Tinha os saques, que é você fazer guerras com outras regiões para conquistar aquele lugar, conquistar as riquezas deles ou roubar mesmo. O comércio, que é importantíssimo, e a agricultura, só que a agricultura a gente sabe que não era muito bem a base. Mas a gente vai chegar lá, tá bom? E o relevo acidentado, que é montanhoso, também acaba dificultando isso, né? Porque um relevo todo irregular não é o mais propício para fazer uma agricultura, né? Convenhamos. Essas condições geográficas são importantíssimas pelo fato da Grécia nunca ter se unificado, né? Porque para quem não entende, quando a gente unifica uma região, porque pensa, a gente tem tudo fragmentado e a gente junta um só e fala, tudo isso vai ter o mesmo governo, vai ter as mesmas regras. Na Grécia não tinha isso. A Grécia, eles todos ali, depois que vai passando os períodos, né, os povos vão conquistando as áreas, que eu já vou explicar isso, mas enfim, já pulando um pouquinho falando do final, depois que eles já se apropriam dos lugares, cada um fala, esse lugar aqui é Esparta, esse lugar aqui é Atenas. Por quê? Porque no meu lugar tem minhas regras, no seu tem suas regras, no meu tem a minha forma de governo. Então, por exemplo, essas fragmentações a gente chama de cidade-estado, tá bom? Por exemplo, tinha cidade-estado que era monarquia e tinha cidade-estado que era democracia. Você vê que é muito diferente. Só que todos se consideravam helenos, tá? Só que cada um tinha suas regras e às vezes eles entravam até em conflito entre si. Tinha cidade que brigava com cidade-estado, entrava em guerra. Mas vamos lá. Agora chegando nos períodos. O período pré-homérico. Primeiro, por que pré-homérico? Porque a gente tem um autor muito importante, assim, da Grécia Antiga, que é o Homero, que escreveu a Ilíada e a Odisseia, que conta aquela questão da Guerra de Troia, que eu acredito que todos devem conhecer a Guerra de Troia, então não vou acabar comentando. Só para às vezes lembrar vocês, é aquela que os gregos mandam o cavalo de Troia, né, o cavalo mandam para Troia, e aí dentro tá cheio de gregos, então eles acham que os troianos, eles acham que venceram a guerra e que receberam um presente dos gregos, mas na verdade à noite os gregos saíram do cavalo e mataram todo mundo. Mas gente, isso assim, muitas pessoas acreditam que essa história é mentirosa, que não é verdade. Mas indiferente, isso aqui é importante pra gente definir essa mudança de período, tá bom? Enfim, por isso que é chamado de período pré-homérico e depois homérico, porque esse autor foi muito importante. Mas indo agora pro período homérico.
teve 5 povos que chegaram na região da Grécia, que foi os cretenses, os aqueus, os hélicos, os jônios e os dórios. Vou falar um por um e dar ênfase nos 3 últimos que são os mais importantes. Por quê? Porque os cretenses e os aqueus, eles foram meio que deixando de existir e muitos morreram por causa da ocupação dos outros 3 povos. Mas vamos falar dos cretenses. Os cretenses eram muito interessantes, porque eles tinham uma sociedade matriarcal, ou seja, a mulher era o centro ali daquela sociedade. O que a gente sabe muito bem que numa antiguidade, isso daqui é o quê? É especial, eles deveriam ter ficado, né? Mas enfim, como a gente sabe que a mulher nunca tem felicidade na história, esse povo aqui não durou muito tempo essa ideologia deles, não. Aí a gente teve os aqueus, que eram micênicos, mas eles também não duraram muito tempo, mas a sociedade deles aqui também já era patriarcal. Por que não durou muito a felicidade desses 2 povos? Porque os outros 3, a gente tem os hélicos, os jônios e os dórios. Mas aqui o fodão da história desses povos aqui, nesse período, são os dórios. Porque os dórios, eles eram militares. Então, na hora quando eles chegam ali no território, eles começam a expulsar os outros povos. Todos, inclusive os jônios e os hélicos. E principalmente os cretenses e os aqueus. Na hora que eles vão expulsando, né, eles expulsando, eu falo assim, chegava na área. Filho, ou tu vaza ou tu morre, era meio que isso. E muitos acabaram morrendo, enfim, mas os outros foram se deslocando. Essa parte que a gente chama isso de expersão, porque os dórios foram cada vez fazendo os outros povos se movimentarem e ocuparem toda a área da Grécia. Enfim, então isso que é a expersão do período pré-homérico, que foi ocasionada pelos dórios. E coisa muito importante, os dórios, que são esses militares, eles são os fundadores da cidade-estado de Esparta. Por isso que Esparta tem toda aquela questão de guerreiros e tudo mais, enfim. Os jônios, que eu vou deixar para comentar mais na frente, porque eles são os fundadores de Atenas. E vocês vão até cansar de ouvir o nome desse povo, de tanto que eles... Ai, gente, eu não gosto disso da Grécia, porque, enfim, não gosto muito. Enfim, então... E Atenas é a maior parte do conteúdo, então eu não gosto muito, mas enfim. E a gente tem os hélicos, eles meio que se juntaram nesses 2 povos, enfim. Então os 2 mais importantes no fim são os jônios e os dórios, beleza? Então a gente vai agora pro período homérico. Peraí, deixa eu tomar meu suco. Ai, gente, eu falo muito. Pronto, posso voltar agora. No período homérico, a gente vai ver... agora, por que período homérico? Porque aí o Homero já escreveu as 2 obras, a Ilíada e a Odisseia. Aqui a gente começa até a separação da sociedade, que vai levar a gente até realmente as cidades-estados, tá? Então, no período homérico, primeiro a gestão desses lugares e tudo mais eram gestidas por famílias, que eram os gens. Os gens era meio que uma sociedade patriarcal, meio não, né? Era uma sociedade patriarcal, porque cada família tinha seu chefe, e o chefe da família era o pai, era o homem ali mais velho. E esses gens tinha meio que eles todos se conviviam e tudo mais, e dentre eles se autoelegiam ali uma pessoa, e às vezes até essa pessoa poderia virar o rei daquele lugar, só que cada cara comandava a sua família. Aí isso foi evoluindo e tudo mais, aí virou fátrias, tribos, e no final de tudo a gente teve as polis, então a gente finalmente chega nas cidades-estado. As cidades-estado, que nem eu falei, já falei antes, cada uma tinha a sua forma de governo, então tinha algumas que eram monarquia, tinha outras que eram pessoas que eram tiranos, tinham outras que eram uma democracia, uma oligarquia, enfim, cada uma tinha a sua forma de governo. Tinha algumas que passaram por todas essas e chegaram na democracia ou que pararam em alguma. Enfim, isso é muito importante. E cada uma também tinha seu modelo econômico, que nem eu falei no início. Algumas usavam a agricultura, outras o comércio, outros o saque, outras as 3 ou só 2, enfim. Isso ficava a categoria de cada cidade-estado. Por isso que é uma cidade-estado. Cada um pode decidir como vai gestir o seu lugar. Enfim. Aí a gente chega no período arcaico. A única coisa importante aqui desse período é porque a gente tem realmente a consolidação das polis. Então, a Grécia inteira se torna cidades-estado. Então, em todo lugar da Grécia, a gente tem cidades-estado. Não tem mais tipo, ainda tem gens. Não, acabou esse bagulho de gens e agora é tudo cidade-estado. Enfim, agora a gente vai pra Esparta. Tá, vamos falar de Esparta. A Esparta, que nem eu falei, foi fundada pelos dórios. Isso é primordial porque Esparta era basicamente militarista e é devido a esse povo fundador. Importante também, a região onde eles ficavam era lá na... E vou falar importante, eu não sei o nome de cor, né? Lá na região da Lacônia, lá no Peloponeso. Eu vou deixar aí um mapinha pra vocês, enfim.
As características deles, agora realmente é bem importante. Aqui eu falo que tudo é importante, mas enfim. Eles eram militaristas, conservadores e era uma oligarquia na questão política. A parte da oligarquia eu vou deixar explicar realmente quando eu falar todas as questões políticas. Mas um termo aqui muito importante que todo mundo se confunde, principalmente hoje em dia. Todo mundo liga o termo conservador com uma sociedade, oprime todo mundo e tal. Gente, tem isso? Tem. Só que aqui o termo conservador significa uma sociedade que não quer mudanças. Então, Esparta, quando a gente fala que ela é conservadora, a gente tá falando o quê? Que é uma sociedade onde não vai ter mudanças drásticas. Então, a lei vai ser sempre a mesma, não vai mudar a lei. É isso que eu falo com o termo conservador. E isso é muito importante, tá bom? Vamos lá. A parte da economia deles era baseada em saques e na agricultura. Saques, eles invadiam outras áreas para conseguir terras, riquezas, roubavam coisas. E a agricultura. Na região onde ficava Esparta, até que dava para ter uma agricultura. E a agricultura ela era voltada para só para subsistência do próprio povo. Isso é muito importante, porque em Esparta, a gente não tinha muitas pessoas que moravam em Esparta. Então, a agricultura era suficiente para aquele povo. Isso é diferente de, por exemplo, Atenas. Atenas passa por uma dificuldade porque a agricultura não é o suficiente para todo mundo que tem Atenas, porque é uma cidade-estado que tem muitas pessoas. Aqui em Esparta, não. Pra vocês terem uma noção, o apogeu, o momento mais foda de Esparta, tinha 50 mil habitantes. Não era algo assim tão grande. Se bobear, a Pedregulho é maior, mas vamos lá. A sociedade. A sociedade é estamental, o que significa que na pirâmide, vou deixar a pirâmide para vocês aí da sociedade, ela não se altera e as pessoas não se têm relações com outras classes, enfim. No topo, a gente tem os espartanos. Para você ser espartano, você tem que ser filho de espartano, não tem como você de outra maneira ser. Porque aqui, gente, nenhuma dessas classes aqui, por exemplo, um espartano não vai se relacionar com um périco ou com um heliota. Isso nunca vai acontecer. Só se relacionam ali dentro do mesmo bloco. Enfim, os espartanos, eles são a elite da sociedade. São eles que tomam as decisões políticas, eles que têm toda a responsa ali e eles que são os guerreiros, né? Porque os espartanos tinham toda essa questão cultural e tudo mais. Tanto que as mulheres espartanas, elas tinham até uma autonomia diferente de, por exemplo, Grécia. Por isso a gente tem que tomar cuidado na questão dos termos, que, por exemplo, a gente fala conservador, primeira coisa que vem em mente, oprime. Por exemplo, aqui, diferente da Grécia, que era uma democracia, as mulheres tinham muito mais autonomia aqui em Esparta. Por quê? Claro, mulheres espartanas, de novo, mulheres espartanas. As mulheres espartanas, em determinado momento, os homens iam muito pra guerra. Então, às vezes, elas cuidavam de questões, envolviam um pouco em questões políticas. As mulheres tinham um certo condicionamento físico, porque eles acreditavam que se a mulher fosse, sei lá, mais marombeira e tal, ela pariria um filho melhor, tipo assim, questão de ser mais forte e tudo mais. Mas enfim, quando você, somos 2 espartanos, tivemos um filho, nosso filho é levado a um conselho, o conselho vai ver a criança, fala, vou ver se essa criança tá boa. Se tivesse alguma deformidade, alguma coisa ali irregular, a criança era morta, era jogada de um penhasco, porque ela não era apta para ser um espartano. Quando a criança atingia 7 anos, ela era levada para um treinamento extremamente rigoroso, onde passava por fome, por séries de espancamento, para ela se tornar realmente um verdadeiro guerreiro. Quando essa pessoa atingisse 18 anos, e desses 18 anos até os 30, ela tá apta para decisões políticas ali. E também tá apta para realmente participar das guerras e tudo mais. Antes desses 18 anos, eles são meio que aspirantes a guerreiros. E esses aspirantes a guerreiros, eles tinham até um nome, eram chamados de hoplitas. Mas não é tão importante esse termo, é só por curiosidade. Então, antes dos 18, eles eram chamados de hoplitas, que significa aspirantes a guerreiros. Mas enfim, então com 18 a 30 anos, eram realmente pessoas ali que participavam das guerras e podiam participar das questões políticas e tudo mais. Depois dessa idade, eu vou deixar para comentar na parte realmente da política, que você vai ver que quanto mais velha a pessoa, ela tinha meio que uns benefícios ali na questão política, mas enfim. E os espartanos, eles representavam só 5% da população. Então, era realmente uma elite só ali que governava. Próximo, a gente tem os péricos. Os péricos, eles eram considerados povos livres. Porque quando chegou os dórios, né, os dórios, que são quem ou não os espartanos, que foi quem fundou a cidade, eles não resistiram. Como eles não resistiram, os dórios, né, os espartanos falaram assim, cara, um povo até que vai, esse povo aqui. Então, eles permitiram que os péricos ficassem naquela região. Claro, eles não são bem vistos, tá?
por causa que eles tinham outras formas de se manter. Eles se mantinham muito, por exemplo, pelo comércio, pelo artesanato, e os espartanos achavam, tipo, pô, aí esse cara fica vendendo coisa, a gente é de roubar, a gente não gosta desse tipo de coisa, não. Então os péricos não eram bem vistos, só que os péricos, diferente de, por exemplo, os heliotas, eles eram convocados para a guerra. Então, quando necessário, a gente vai ter acontecer uma guerra, a gente precisa de muita gente. Os péricos, eles eram armados e eram levados para a guerra. Agora a gente chega nos heliotas. Os heliotas são os escravos. E aqui é muito importante. Diferente de Atenas, por exemplo, em Atenas o escravo é visto mais como uma propriedade privada, então você pode comprar um escravo. Aqui em Esparta, não. Os escravos eram assim, eles eram do Estado, e se você, vou fazer uma construção, preciso de tantas pessoas para construir o que eu preciso. Você pega esses escravos. E esses escravos aqui eram todos conquistados por meio de guerras e tudo mais. Enfim, esses são os heliotas. E os heliotas, eles não participavam da guerra, gente, de jeito nenhum. Nem se Esparta estivesse assim, fodida, eles iam chamar os heliotas por um motivo básico. A gente não vai armar o povo que a gente oprime, né? Pelo amor de Deus, é lógico. Se eu tô oprimindo um povo, você acha que eu vou armar eles? Obviamente eles vão se revoltar contra mim e provavelmente iriam se apoiar ao povo que tá vindo querer aqui detonar Esparta. Então os heliotas, eles não eram armados e tudo mais, só que eles eram os escravos, eles eram a força braçal ali. E eles eram 85% da população, porque, que nem eu falei, Esparta se baseava em invadir outros lugares. Então, o que mais se tinha, gente, eram prisioneiros de guerra, e esses prisioneiros, eles eram os escravos, tá? Porque isso é muito importante também. Aqui em Grécia, a gente vai falar muito dessa questão de escravos e tudo mais, e em Roma também, mas esses escravos, gente, eles não são por cor, não é que nem, por exemplo, escravidão africana, que é porque você é negro, você é escravo. Aqui é porque, assim, você perdeu a guerra, você é escravo. É assim que funciona essa escravidão, pra quem não tá sabendo. Enfim, vamos pra parte política. Ok, então, como que era gestido isso? A Esparta era uma oligarquia. O que significa oligarquia? Oligarquia significa governo de poucos, e esses poucos é de uma elite. Aqui, por que o termo oligarquia? Porque como a elite era considerado só 5%, era só os espartanos, porque aqui quem era considerado cidadão eram os espartanos. Só eles que tinham opinião política, então automaticamente viram uma oligarquia, né? Porque só eles vão governar, eles são os 5% da população, então é uma oligarquia. Essa oligarquia, ela era gestida por 2 reis, então era uma dinarquia. Por que tinham 2 reis? Porque como Esparta estava constantemente entrando em guerra, quando, por exemplo, entramos em guerra, um rei precisa ir lá, ficar na guerra, e o outro precisa gestir as questões políticas. Então tinha esse revezamento, por exemplo, tá acontecendo outra guerra, aí a gente troca de lugar, agora o que ficou aqui gestindo a cidade vai pra guerra, e o que estava na guerra fica gestindo a cidade. Por isso precisavam de 2 reis, porque como era uma cidade em constante guerra, em constantes confrontos, precisava sempre um mais pra guerra e um pra política, mas sempre tinha o revezamento, tá? Porque eles adoravam participar das guerras, então obviamente eles queriam revezar. E também a gente tem uma outra questão, não eram só os 2 que gestiam tudo, eles eram meio que o poder executivo, só que a gente tinha os outros poderes, o poder legislativo e o poder jurídico. Usando esses termos novos, mas que às vezes ajudam vocês a entender. Vamos lá. Como que eram esses outros poderes? A gente tinha a Apela. A Apela elegia os 2 poderes principais, tá? A Apela, então, ela é tipo uma assembleia popular. Mas aqui, ó, não é porque tá a assembleia popular, então todo mundo podia participar e votar quem ia decidir as coisas. Não, 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 não. Gente, quem aqui era considerado cidadão? Os espartanos. E só eles, os homens espartanos. Então, só eles que votavam. Então, assim, não é a Assembleia Popular. A gente poderia trocar o nome para Assembleia de Espartanos. Enfim, aí eles elegiam o Euforato e a Gerésia. O Euforato é o poder administrativo, então eles vão administrar as coisas. E a Gerésia ela é importante, porque a gente tem 28 pessoas ali. Essas 28 pessoas eram espartanos. Eu vou perdendo a voz durante o vídeo, enfim. Os espartanos eram sábios. Por quê? Porque essas 28 pessoas eram os idosos. Quando a pessoa atingia 60 anos, mais de 60 anos, ela podia estar apta, o espartano, a ser eleito um desses 28 Gerasos. E o tempo deles ali de governo era até a morte. Porque, gente, aqui a gente tá falando de antiguidade. A pessoa chegar aos 60 anos, ela já é praticamente imortal, porque era muito difícil. Então, quando chegava, a pessoa já ficava no poder até morrer, porque durava, assim, no máximo mais 5, 6 aninhos ali.
se tivesse sorte. Então, a partir dos 60 anos, o espartano poderia ascender esse cargo de política, que era gerésia, que era muito importante, porque eles que faziam as leis e eles também serviam como conselheiros pros dois reis, né? Porque como eles eram mais velhos, tinha toda aquela questão dos sábios e tal, porque, gente, na antiguidade era muito valorizado o mais velho, né? Porque, cara, o cara viveu muito tempo. E também a gente tem uma coisa importante aqui do porquê a Esparta ser conservadora. A questão principal tá aqui nessa gerésia, porque como eles que faziam as leis, e eram as pessoas mais velhas que faziam as leis, obviamente eles não iam querer mudança. Então sempre se mantinha a mesma coisa, tipo, não tinha um jovenzinho lá chegando e, não, gente, vamos mudar isso, né, vamos evoluir. Os idosos quer mais que as coisas continuem como são, a gente sabe como é isso. Enfim, é isso, acho que eu falei tudo. Enfim, aí eu vou deixar também um esqueminha aí pra vocês da questão política. Então, apela à Assembleia Popular, entre aspas, tá? Porque o popular são os espartanos, os homens espartanos, a partir de 18 anos, que vão votar tanto na Gerésia como no Eforato. É isso. Política, de novo, revisando, é uma oligarquia, porque é um governo de poucos. Só os espartanos podem participar e tem os dois reis. Um que ia pra guerra e outro que ficava gestindo ali politicamente, mas depois revezava. É isso, agora vamos pra Atenas. Véi, vou chorar pra gravar de Atenas. Nossa, vou falar muito tempo. Gente, vamos falar de Atenas então. Que nem eu falei, eu vou falar, vou passar meio que tudo de Atenas, mas eu acho que só vai dar tempo dele chegar até na parte da tirania, mas enfim. Vamos lá. A Atenas, ela foi fundada pelos jônios, aquele povo que eu tinha falado lá no início, e ela fica localizada na região da Ática. Isso é importante, porque nessa área, gente, a agricultura é péssima. Tanto que depois um dos pontos primordiais de Atenas era o comércio. Mas isso só depois, porque vocês vão ver o motivo de ter virado o comércio, mas enfim. E no início, Atenas era uma monarquia. Por que deixou de ser uma monarquia? Porque a monarquia, ela sempre respondia aos eupátridas, que era uma parte ali das classes sociais, que eu vou deixar a pirâmide aí pra vocês, que estava ali no topo da pirâmide. Esses eupátridas, eles eram os donos das grandes terras, eles eram os agricultores. Eles que tinham, então, maior riqueza. Porque, gente, naquela época não existia dinheiro. Você tinha riqueza se você tinha terras. Então, se você tinha uma terra boa e fértil, né? Porque na Grécia você tem uma terra fértil. Porque você tem uma terra que não produz, é a mesma coisa que nada. Enfim, os eupátridas tinham terras boas, férteis e grandes. Então, eles eram os que mandavam no rolê. Então, os monarcas sempre passavam as ideias para os eupátridas. E aí chegou um momento que falou, cara, se vocês já tem que passar tudo pra gente, é melhor fazer uma oligarquia. De novo, o que é oligarquia? Governo de poucos. Esses poucos que ficam no poder é a elite, que nesse caso aqui, como eu já falei, vai ser os eupátridas. Então eles meio que decidem entre si, derrubam a monarquia e instauram a oligarquia, onde quem tá no topo é os eupátridas e eles que vão mandar em tudo, na parte política e tudo mais. Quando eles instauram a oligarquia, existe o arcondado e o areopágo. Vou deixar os dois nomes aí, mas o mais importante é o arcondado, que é essa forma que eles usavam para gestir. O arcondado, eles tinham nove pessoas eleitas lá dentro, e aí essas 9 pessoas a cada 10 anos ia trocando cada uma para poder estar governando. Mas isso ao longo depois vai mudando, aí tem um período de Atenas, por exemplo, que essa pessoa fica 1 ano e depois troca, enfim. Aí isso vai tendo diversas mudanças, mas basicamente tinha essas duas coisas. Aí a segunda era o Areopago, que nem eu tinha falado, que é o conselho que vai eleger as pessoas do arcondato. É isso. Aí, então, agora a gente vai pra pirâmide. Na pirâmide, que nem eu falei, tem os alpátridas, que são os grandes donos de terra. Ai, gente, nunca sei falar o nome desses caras. Os Geórgios e os Tetas. Uma coisa muito importante, esses 3 povos que eu falei, eles são considerados atenienses. Diferente de Esparta, por exemplo. Em Esparta, quem que era considerado espartano? Só os espartanos. Aqui em Atenas, quem que é ateniense? Os eupátridas, os gorgias e os tetas. Claro, cada um em sua classe. Obviamente, os eupátridas eram os mais poderosos, eles que eram a elite. Mas esses dois eram também atenienses. Os gorgios, eles eram pessoas que tinham terras também, só que não tinham terras tão férteis. Então, essas terras, assim, eram o suficiente para eles só se manterem. E eles ficaram meio que com as piores terras ali, então eles não tinham tanta influência. E os tetas eram os mais sofridos, tadinho, porque eles vendiam a sua força de trabalho. Era assim que eles se sustentavam. Então, era muito complicado. Isso cai numa base, porque aqui em Atenas,
a gente tem os outros dois povos, que são os metecos e os escravos. Só que os metecos são estrangeiros, enfim, são outras pessoas que chegam, não são considerados atenienses, mas eles não são escravos, eles são os estrangeiros. Só que a gente tem os escravos aqui, e tinha duas formas de você se tornar escravo em Atenas. Ou sendo conquistado pelo povo ateniense por meio de guerras, ou por dívidas. Porque os górdios e os tetas, que eram atenienses, se eles se endividassem, o que acontecia muito, porque assim, por mais que os górdios eles tinham terras, não eram terras férteis. Então chegava um momento, por exemplo, época de seca, os caras não conseguiam produzir. Aí eles precisavam comprar de outro lugar. Aí eles se endividavam. Chegava um momento da dívida que a única maneira dele conseguir abater a dívida dele era ele se auto-vendendo e se virando escravo. Então muitas pessoas dessas duas classes, os górdios e os tetas, viravam escravos. Os tetas, porque eles já não tinham terras, não tinham nada, vendiam sua força de trabalho, chegava um momento, não consigo me sustentar. Se endividou, virou escravo. Então isso é muito importante, porque um ateniense poderia virar um escravo por meio de dívidas. Isso é muito importante, que vai chegar um momento aqui, um cara bem filha da puta, que a gente vai ver como isso é importante. Então, os escravos eu falei, os escravos são ex-atenienses, né, que se tornaram escravos por meio de dívidas, ou prisioneiros de guerra. Peraí, deixa eu tomar minha água. Ai, deixei cair na cama, mas enfim. Vamos lá. Durante Atenas, que nem eu falei que vai chegar uma parte importante. Que nem eu falei, aqui a gente tem ainda agricultura. Mas por que eu falei que isso vai se mudando aos poucos? Porque Atenas começa a crescer, a crescer, a crescer. Porque, por exemplo, diferente de Esparta, que era uma sociedade estamental, aqui não. Aqui a gente tinha relações em outros lugares e tudo mais, então fazia o quê? Que a população crescesse, crescesse, crescesse cada vez mais. Chega um determinado momento, gente, que a produção não é o suficiente para o tanto de gente que tem em Atenas. Então muitas pessoas começam a se endividar, principalmente os górdios e os tetas. E aí, eles têm uma sacada. Eles falam assim, cara, eu vou pegar essa terrinha que eu tenho e vou começar a produzir, por exemplo, uva, oliva, pra quê? Pra fazer vinho, azeite, porque essas coisas eu consigo vender, aí entra a parte do comércio, eu consigo vender mais caro. Então, essas duas classes, elas acabam formando uma nova classe. Claro, ainda existem essas duas, ainda existem os pequenos produtores, os que vendem sua força de trabalho, mas surge uma nova classe, os demigurgos, que são os comerciantes, que eles surgem, eles se derivam dessas duas classes, que eram as pessoas que passavam mais necessidade ali dos atenienses, que eles foram a maneira que eles encontraram de conseguir um lucro. E eles ganhavam até bastante dinheiro, né? Porque o vinho, o azeite é muito mais caro do que uma uva, do que um trigo, enfim. É isso. Agora a gente vai chegar na parte que o professor ainda não falou. Essa pausa, gente, pra tomar um pouco de água, que eu vou ficando muito sem voz e pra comer um pedacinho de bolo que eu tô com fome. Pelo menos meu rim tá agradecido, né? Porque eu nunca tomei tanta água na minha vida, porque eu falo tanto que eu vou perdendo minha voz. Mas vamos lá. Com o surgimento dessa nova classe, dos demogurgos, a gente começa a ter cada vez mais tensões sociais. Porque assim, sempre houve todo esse porra, a gente só se fode, né? Porque numa oligarquia, os mais ricos, a elite tá no poder, só eles tomam as decisões, né? Esses mais ricos, gente, essa elite, eu vou me referir a eles também como aristocratas, que é essa elite rural, tá? Esse termo também é usado, enfim. Então, só esses aristocratas que ficam aí no poder, porra, a gente só se fode. Então, essas questões começam a fazer uma revoltinha. E também, esses três grupos, eles tinham muitas reclamações. Por exemplo, as leis não valiam para todos da mesma forma, não existiam leis escritas, então era tudo por meio da oralidade, então fazer aquela corrupçãozinha era muito mais fácil. Ainda existia a escravidão por meio das dívidas, o que eles achavam um absurdo. Enfim, essas tensões começaram a dar um medinho nos aristocratas. Eles ficaram, pode dar B.O. pra gente, vamos fazer alguma coisa pra solucionar o problema deles. E quando eu falo solucionar, gente, entre muitas aspas, tá? Porque alguns aristocratas, eles falam assim, beleza, vocês estão reclamando? Vamos ajudar vocês. A gente vai fazer uma coisa ótima pra vocês. Eles chamaram um cara que chamava Drácon. Pelo nome do cara, você já sabe que ele não é do bem, né? Enfim, esse Drácon, ele fala assim, vocês estão reclamando que não tem lei escrita? Vamos fazer um código de leis, então. Vamos fazer uma lei escrita bem legal pra vocês. A lei escrita que o cara faz. Todos os crimes vão ter a mesma punição. E isso vale para todas as pessoas. Só que quais são os crimes? Por exemplo, se você
Roubou, você vai ter pena de morte. Se você assassinou, você vai ter pena de morte. Mas, gente, convém entre nós aqui. Você acha que um aristocrata, o cara que tem um monte de terra, vai roubar comida? Vai matar um outro cara? Claro que não. Então, todas essas leis, elas foram puramente feitas para oprimir cada vez mais o povo que já era oprimido, né? Porque que a gente tava, assim, obviamente os escravos, os metecos, que também, os metecos eles não eram escravos, mas não eram considerados atenienses, eles não eram bem vistos. Aqui eu tô falando dos próprios atenienses, as pessoas que são consideradas ali parte da sociedade. Elas eram massacradas, sabe? Tipo, porque muitas pessoas aqui, gente, por exemplo, os gordos, que nem eu falei, eles tinham terras. Só que às vezes passava dificuldade e os caras tinham que roubar pra conseguir comer, porque senão não tinham condições. Ou faziam isso pra não se endividar, porque senão virava escravo. Então essas pessoas se fuderam ainda mais por causa dessa lei. Porque aí você roubou uma galinha, você vai morrer por causa disso. Então assim, você vê que a lei não é justa. E isso revolta. Os caras falam, puta que eu pariu, vocês são uns vagabundos mesmo. E aí eles ficam muito, muito, muito puto. A aristocracia percebendo que o cara fez muita merda, que o Drácula só fez cagada, eles falam, não, gente, calma. A gente vai botar outra pessoa pra solucionar o problema. E aí chegou o Solon. O Solon aqui, gente, ele é uma pessoa boa, assim, e tal, mas muita gente retrata ele como, assim, o Deus, o maravilhoso. E também não é assim, gente. Porque aqui é aquela mesma questão que eu gosto de falar. O Brasil não aboliu a escravidão por questão de, vamos pensar no bem das pessoas. Aboliu porque era o que tinha que fazer na época. Aqui é a mesma coisa, eu gosto de ter o mesmo pensamento. O Solon não fez as coisas que ele fez aqui porque ele era bonzinho, ele fez porque era necessário. Enfim, mas o Solon ele é muito importante porque a gente vai ver. O Solon, ele faz diversas mudanças econômicas, políticas e sociais ali. Primeiro de tudo, que já deixa boa parte ali dos 3 pilares bem felizes. Ele abole a escravidão por meio de dívidas, mas aí caiu o negócio. Ele fez isso porque ele é um bonzinho? Não, porque também já a sociedade de Atenas, a gente já tava com tanto escravo, porque o pessoal só se endividava, não tinha mais necessidade de ter tantos escravos assim por meio de dívidas. Ainda tinha os escravos, que eram prisioneiros de guerra, mas por meio de dívidas você não virava mais. A gente também tinha a Assembleia Popular, então as pessoas podiam estar participando ali por meio de assembleias, o que é uma representação por... Ai, tá falando minha bateria? Enfim, peraí. Botei pra carregar, enfim. Ele fez assembleias populares, então as pessoas podiam participar mais. A gente tinha a Eclésia, que era uma assembleia com 43 mil cidadãos atenienses, então todos atenienses podiam participar com mais de 18 anos e que tivessem serviço militar por mais de 2 anos. Eles se reuniam, ele fez diversas até mudanças públicas, assim, ele construiu acrópolis, que são praças, e nessas praças a gente tem as ágoras, que são ambientes onde as pessoas podem discutir coisas políticas, o que é muito incrível, que, por exemplo, um dos filósofos importantes dessa época, que é Sócrates, ele só conseguia passar suas ideias por causa dessas ágoras que foram construídas, porque ele se reunia com as pessoas ali. Então, isso foi muito importante. Ele também promoveu questões na economia, ele promoveu a vida dos metecos, então melhorou a vida deles. Eles desenvolveram comercial, eles estimularam o desenvolvimento comercial e industrial. Ele fez um sistema de peso e medidas, então, por exemplo, cara, se você roubou uma galinha, você não vai automaticamente morrer por isso, enfim. Ele fez diversas coisas. Ele também instaurou a Bulé, que eu quase não falei. A Bulé que é um corpo legislativo, então agora a gente vai ter um lugar responsável por fazer as leis. Só que aqui você já vê também que o cara não é tão bonzinho. Quem que elege essa Bulé? É por voto censitário, então é por pessoas que têm riqueza. Riqueza era o quê? Era terras. Então quem votava aqui? Maior parte os eupátridas e talvez alguns dos gorgas. Mas, tipo, você já vê que aí nessa parte pra votar pras leis já era mais restritivo. Enfim, então essa é a importante do Solon. Ele é um dos percursores ali que a gente já consegue ver indícios de uma democracia aqui. Mas ainda não é isso, porque primeiro a gente vai passar por um processo de tirania para chegar na democracia que a gente vai falar. Mas com isso vocês já conseguem ter uma noção. E eu não lembro se eu comentei isso no início, mas eu vou comentar aqui agora. Gente, durante todo esse processo, as mulheres nunca tiveram nenhum tipo assim de autonomia na Grécia, tá? Só eram esculachadas de todas as maneiras. As mulheres aqui na Grécia Antiga, aqui na Atenas, porque pelo menos em Esparta elas tinham até que meio que uma presença. Aqui em Atenas era puramente para procriação. Se não fosse isso, ela não servia para mais nada. Enfim, dito isso, agora a gente vai para a questão da tirania.
Enfim, gente, vamos falar da tirania aqui em Atenas. Primeiro, a questão do termo. A questão da tirania, a gente liga automaticamente com uma coisa muito negativa, né? A gente pensa em tirano, a gente pensa em Adolf Hitler. Mas aqui nesse caso, a tirania, ela significa um poder ilimitado. Então, o governante, ele vai ter um poder ilimitado, que esse termo se encaixa aqui mais em Atenas. Por quê? Porque ainda as classes não estavam completamente satisfeitas. Por mais que o Solon tenha feito ali umas coisas melhorzinhas, tipo, fez umas leis que eram mais concretas, eram mais justas, ele fez as ágoras, ele fez coisas que beneficiaram um pouquinho mais as classes, ainda eles eram mais oprimidos. Por exemplo, eles não podiam votar para as bulés, que eram o poder legislativo, eles ainda não tinham autonomia, porque ainda era uma oligarquia. A oligarquia sempre vai priorizar a elite, isso sempre, não tem mudança. Para ocorrer mudança, tem que mudar a forma de governo. Então, também o Solon, quando ele abre mais a economia, que nem eu falei, isso faz com que outras vertentes se tornem cada vez mais fortes. Então, os demogorgos se tornam mais fortes, as outras classes se tornam mais fortes. E aí, essas classes que ficam mais fortes, elas falam assim, cara, oligarquia não dá mais certo. Então, eles dão meio que ali um processo, eles tiram a oligarquia e põem a tirania. E esse primeiro cara que vai governar chama Pisístrato. Eu vou deixar o nome dele escrito, porque eu sou péssima. Enfim, ele vai chegar com o apoio das grandes massas, tá? Ele era uma pessoa que tinha uma grana, que ele era um proprietário de terras, só que ele não era um eupátrida, tá? Então ele chega e ele já chega já baixando a bola dos eupátridas, porque quando ele chega, aí aqui, gente, já não vai existir mais oligarquia. Então, finalmente, os eupátridas vão sair do topinho ali. Ele vai chegar e vai fazer uma reforma agrária que vai tirar um pouco do poder dos eupátridas, e ele começa a distribuir terras para as pessoas que não tinham tantas terras. Ele abre bastante o comércio. Por exemplo, ele estabeleceu obras públicas que deu vários empregos para os atenienses. Ele organizou diversos eventos esportivos, religiosos, enfim. E ele valorizava todas as classes. Então, ele foi essencial para essa mudança e tudo mais. E o ponto crucial aqui é que acaba a oligarquia, porque depois da tirania, a gente vai ter a democracia. Só antes de falar direto para a parte da democracia, a gente teve outros tiranos, porque depois que o Psátros, ele morreu, os dois filhos dele começaram a assumir, primeiro um, depois o outro. Só que eles não eram tão bons governantes assim, não. Eles se envolveram em diversos problemas e tal. Eu não vou entrar tão dentro dos problemas, porque acho que não é tão importante. Mas enfim, um deles faz uma merda fenomenal, e aí um aristocrata chamado Clístenes, que é realmente o pai aqui da democracia, que vai instaurar a democracia, ele fala, gente, já deu, né? O primeiro foi até bom e tal, ajudou a gente a acabar com a oligarquia, mas não tem mais como. Vamos estabelecer algo agora que vai ser bom para todo mundo. Vamos estabelecer uma democracia. Ele tem um grande apoio das massas, né? Porque esses dois filhos do Psítrus, quando ele morre, eles não são tão bons. Então, ele perde, a tirania perde bastante o apoio do povo, e aí eles apoiam esse cara, que aí vai realmente levar a gente ali para a democracia na Grécia Antiga. Finalmente chegamos na parte de democracia, e no final eu vou comparar com a nossa democracia de hoje, porque se der tempo do professor chegar nessa matéria, porque às vezes ele passa rapidinho que nem eu passei. Eu acho que um dos pontos principais dessa matéria... Você está vendo que tá ficando escurecendo de tanto tempo que eu tô aqui gravando, mas enfim. É uma parte crucial pra gente fazer a comparação, pra responder, e aparece muito esse tipo de pergunta. Mas vamos lá. O Clístenes, quando ele chega, ele instaura a democracia, né? Porque ele acredita que, não, vamos mudar isso, não é oligarquia, não é tirania, vamos instaurar algo onde todos podem participar, todos os cidadãos podem participar. E aqui é um ponto muito importante. A gente pensa em democracia, a gente pensa automaticamente em justiça. Só que aqui, gente, os cidadãos atenienses eram homens com mais de 18 anos e filhos de atenienses que nasceram em Atenas. Então, os estrangeiros não eram considerados cidadãos, os escravos não eram e nem as mulheres, eram só esse grupo. Então, baseado nisso, vamos lá. Coisa meu negócio, vamos lá. Quais são as características principais? Aqui a gente tem uma democracia direta, então tudo era feito por meio de eclésias, que eram essas assembleias, né? A eclésia e a assembleia é a mesma coisa. Ele manteve isso lá do Solons, mas, tipo, aqui o povo participa mais, então todo mundo vai opinar. A gente vai discutir uma lei? Vamos opinar. A gente vai fazer tudo isso. E uma coisa importante também é que ele dividiu toda Atenas em regiões chamadas demos, que funcionavam como mini polis, como se
tipo, mini cidades dentro da própria cidade. E cada cidade tinha meio que, tipo, um governadorzinho. Eu tô usando termos de hoje porque eu acho que fica mais fácil de entender. Então, cada um tinha um governadorzinho assim. Por quê? Porque facilitava ali uma governança e tal, gente. Porque aqui a gente tá falando época antiga. Não tinha uma internet, não tinha meios de comunicações fáceis. Então, você dividir, fragmentar ali o poder ainda mais, fazia que algumas áreas, por exemplo, em vez de ter que esperar a resposta de um cara que tá lá no centro de Atenas, aqui o cara responsável já toma a decisão. Então ele separou isso em demos e em todos os demos funcionava da mesma forma, todos eram por meio da democracia. Então todos os cidadãos discutiam as questões políticas, todos tinham igualdade perante a lei. Então se a gente cometer uma lei, mesmo você sendo um aristocrata, um comerciante, um tetas, você vai responder da mesma maneira. Isso chamava isimonia. A gente também tem uma igualdade a acesso a cargos públicos. Isso, claro, gente, isso tudo vale pros cidadãos, tá? E só pros cidadãos, que são homens com mais de 18 anos e filhos de atenienses. Todos, então, tinham acesso a cargos públicos. Isso chamava isocracia. E todos tinham igualdade para falar em assembleias. Então, ninguém era visto diferente. Tipo, não tinha 2 pesos e 2 medidas. Todos eram vistos da mesma forma. Enfim... e também a gente teve diversas reformas públicas e sociais. Gente, uma coisa também muito importante dessa questão da democracia é o ostracismo, que é o quê? É como se fosse um impeachment da época. O Clístenes, eu tô falando o nome dele certo? Acho que sim, isso. O Clístenes, ele desenvolveu um negócio assim, como ele queria a ordem e a política a todo custo, ele não queria que aquela volta da tirania. Porque, que nem eu falei, o primeiro tirano, gente, assim, ele não foi um Adolf Hitler da Grécia. Só que, assim, tirania em nenhum caso é boa, porque você ter o poder em uma mão só, um poder ilimitado, onde a pessoa pode fazer o que ela quiser, não é bom de jeito nenhum. Então, pra evitar isso, e também evitar, por exemplo, uma ascensão de alguma classe, como pra voltar pra uma oligarquia, ele faz o ostracismo. Então, se eles verem que alguém tá sendo meio corrupto na política, tá indo contra as regras, a gente pode tirar ele do poder. Então, isso é primordial. É como se fosse um impeachment da época. Então, a gente vê um cara que não tá sendo justo, tá fazendo alianças, tá querendo, sei lá, ir contra a democracia. O cara poderia ser expulso de Atenas por 10 anos. E isso, gente, era considerado, assim, muito, muito vergonhoso. Era muito vergonhoso você sofrer essa pena. Tipo, porque aqui, quando a gente instala a democracia, gente, é algo levado muito a sério. Então, você ir contra a democracia é, tipo, um dos piores crimes que tem. Você deixa de ser um cidadão e fica 10 anos longe da cidade. Então, isso é bem, bem pesado, assim, pra eles, né? Pesado não, eu acho ainda até hoje uma coisa, assim, bem merece. Tem que fazer isso mesmo. Beleza, agora a gente chega na diferença com a democracia atual. Uma das diferenças bem importantes é que realmente agora a gente tem uma justiça, por exemplo, mulheres podem votar, vamos usar o Brasil como exemplo. Aqui no Brasil, as pessoas a partir dos 18 anos podem votar, homens, mulheres. A gente não tem questão de renda, você sendo pobre, presidiário, você pode votar, todos têm o mesmo direito. A gente também tem uma democracia representativa. Então hoje, gente, vamos discutir lei, todo mundo do Brasil não vai votar na lei. A gente vota nas pessoas que vão ser nossos representantes para isso. Então, isso também é uma das diferenças cruciais. Enfim, é isso, eu acho tudo. Acho que eu consegui falar tudo. Que nem eu falei, eu ia passar bem rápido pela essa parte de democracia, mas eu acho que eu consegui falar tudo que eu tinha a falar. Eu falei da ostracismo. Ai, gente, eu falo os nomes muito errados, mas deixa escrito aí pra vocês, porque senão vocês confundem. Falei tudo. Que nem eu falei, às vezes eu posso ter não falado algum ponto, é porque ele ainda não deu a aula, então eu não sabia muito bem no que dar ênfase e eu também não queria ficar tanto tempo falando, porque senão eu sei que vocês não vão assistir. Então é isso, gente, acho que finalmente acabou. E só um ponto importante. A democracia em Atenas dura até o ponto que Atenas entra em guerra com Esparta, entra até naquele ponto que eu falei que muitas cidades-estado entravam em guerra, eu só não queria dar spoiler dessa parte, enfim. Atenas entra em guerra com Esparta, que é a guerra do Peloponeso, e Atenas perde. Então aí tem o fim da democracia, porque tem o fim de Atenas e tudo mais. É isso, gente. Adeus. Alguma dúvida? Provavelmente vocês vão ter, porque eu acho uma matéria até confusa, pode me mandar. E é isso. Ui, acabou, graças a Deus.